Garotada anda tensa, né? Não é para menos, está chegando a hora do Enem e fica sempre essa coisa complicada. Olha quanta coisa tem acontecido. Até adiantar o relógio antes da hora, por conta do horário de verão que foi adiado, aconteceu. Né? Esse fim de semana aí, o Brasil inteiro, né? Acordou mais cedo por conta dessa mudança de horário desnecessária, porque o horário de verão é só dia 4, aliás, data da primeira prova do Enem. E no segundo dia do Enem nós vamos ter a prova de redação, que assusta muita gente. E para quebrar esse gelo, nós convidamos a Adrine Uchoa, que é especialista em neuropsicologia e uma especialista também em redação. Ela que atua no tutorial, né? Tutores, né? Que é um tutorial, né? Para a garotada também tomar a base lá do assunto. Uma satisfação tê-la aqui. Obrigada, satisfação é minha poder contribuir com o seu programa. E numa hora importantíssima, né? Porque os nervos estão à flor da pele. Verdade. A gente começa a perceber que agora nessa reta final, muito se fala, né, no Enem, como vai ser, tem as questões que levam em consideração qual será o tema da redação. Uhum. E essa pré-hora toda complicada aí, certamente mexe com a garotada, né? Ah, o horário adiantou, não era para adiantar, mudou o dia, não vai ter, vai ter. Até acabar com o horário de verão, já falaram que por conta do Enem ia acontecer isso, né? E aí você percebe que pode até haver um prejuízo, porque imagina se adolescentes, eles acabam por si só já estarem nervosos, né, com essa véspera e ainda ter que lidar com essa característica aí de mudança de horário. Acredito que vai sofrer um pouco mais. Redação pode ser considerado um bicho de 7 cabeças, Adri? Para muitos, sim. Principalmente se tratando de uma questão que é de grande peso, né, para o Enem. Então, acaba que isso é um dos dilemas da garotada, até mesmo em como estruturá-la, como desenvolvê-la no momento da prova, sabendo que, ainda que seja no último domingo, acaba sendo um bicho de 7 cabeças sim para os adolescentes. E o que a gente podia dar como dica? O meu pai, lá atrás, né, parece que foi ontem, mas foi lá atrás, dizia para mim o seguinte: meu filho, leia, porque se você lê, você vai escrever bem. Faz sentido ainda hoje isso? Sim, todo sentido. Tanto é que a maior dificuldade hoje vista por toda a sociedade é a questão da dificuldade que os adolescentes têm em desenvolver a leitura. Né? Hoje, com a tecnologia, a gente sabe que pode sim fazer benefício e uso de uma forma bem adequada, mas eles acabam sendo muito mais visuais. Então, acaba que a leitura vai ficando ali deixada para trás e acaba tendo uma consequência por conta disso. Então, hoje é muito difícil você perceber um jovem, um adolescente com um livro, ou que seja um tablet, mas focado em um livro. Uhum. Você vê muito mais jogos, você vê muito mais a questão de rede de relacionamentos, e isso, de alguma forma, acaba tendo isso como uma consequência. É uma coisa muito séria. Eu era encarregado na Rádio Globo de ler cartas dos ouvintes com questões encaminhadas. E quando a gente lê textos ruins, a gente acaba absorvendo coisas ruins. Tem que ler coisas boas, úteis, né? Porque senão acaba, na hora de escrever, a gente fica até em dúvida se está escrevendo certo ou não, porque pega aqueles erros constantes das pessoas, né, e absorve. Até mesmo a linguagem, né? A linguagem de hoje, você percebe que uma linguagem de um WhatsApp, de um Facebook ou de outras redes sociais, elas acabam sendo resumidas. Então, você vai engolindo palavras. E por inclusive, você... AD, não sei o que, AD, OB, não sei o que, mostra. São abreviações. Que não são nem correspondentes às abreviações normais. E não são correspondentes, exatamente. E acaba que isso é um vício que você leva na hora da escrita. Agora, uma coisa interessante também, penso eu, além da literatura, ler jornal, porque ajuda a resolver outras questões de atualidade, talvez até a própria redação, porque tem caído como tema assuntos que estão aí nas manchetes dos jornais. E sempre caem temas da atualidade. Então, como dica, eu sempre costumo falar para os
adolescentes que eu costumo acompanhar, deles manterem-se sempre atualizados. Não somente jornais ou sites de notícias, mas também papéis, né? Você pega aquele jornal que, de alguma forma, você também tem uma notícia de uma forma diferenciada de uma rede social. É uma outra linguagem também. E até um meio de você treinar, né? A questão do raciocínio, a questão da imaginação. Porque a lógica. E isso tudo facilita no momento de desenvolver, porque o maior problema está na estrutura da redação. Né? Fica difícil o começo, o meio e o fim. Então, eles acabam jogando todas as informações e ali vira um caldeirão. Eu vou até fazer uma proposta para a Adne ver se eu estou certo ou estou errado. Se eu estiver errado, puxa a orelha com força, hein? Eu acho que a gente deve buscar o estilo na literatura e a atualidade no jornal. Sim. Né? É uma combinação que pode dar certo. Você pode mesclar. E aí você acaba, de alguma forma, também fazendo uso desse conhecimento. Porque eu acredito que tudo é válido quando se trata de aprendizagem. Quanto maior o seu dicionário, em termos de recursos que você desenvolve através da leitura, melhor será para você desenvolver a sua escrita. Adriane, quais são os principais erros cometidos pelo participante de um concurso, não só o Enem, mas o vestibular também, né? Na hora de escrever, na hora da redação? Pode colocar no papel a ideia de qualquer maneira, tem que ter uma sequência lógica, como é que... Sim, é necessário seguir uma estrutura argumentativa, dissertativa, você vai desenvolvendo isso com a prática. Então, o que acontece é que hoje se treina nas escolas, porém, nem todos os adolescentes acabam adquirindo esse perfil de desenvolver a escrita. Hoje, o meu maior problema com o adolescente é a escrita. Muitos deles acabam criando uma resistência. E o que é isso? É uma preguiça de pensamento? É uma preguiça de pensar sobre algum assunto? Então, isso você acaba vendo como uma deficiência mesmo. E que, se não for trabalhado, realmente aquele adolescente passa a se tornar um ser mais passivo do que ativo. E aí eu começo a visualizar isso no campo em geral. Começa a se correr, preciso desenvolver uma redação para o Enem, porque é necessário fazer. Então, se você fazer aí um levantamento, os últimos 2 anos tiveram uma queda enorme, significativa, de redações bem defasadas. Professor de redação. Isso para mim é uma novidade. Na minha época de estudante não tinha essa... Era professor de português, agora tem professor de redação. Vou pedir para você explicar se realmente faz sentido isso, mas na volta da entrevista, tá bom? Tudo bem. A Adriane Uchoa está aqui hoje, ela é especialista em neuropsicologia, também nessa questão de redação. Estamos aí na hora do Enem e ela está dando dicas muito importantes, hein? Se seu filho não está na sala, chama para o próximo bloco que ela vai continuar conosco. É já já, hein? Não saia daí.